Hoje eu assisti um vídeo do canal Controvérsia Católica, onde o rapaz que conduz o canal estava falando um pouquinho sobre o sedevacantismo, que é a corrente que ele defende, nos vídeos dele, no material do canal dele. Algo me chama a atenção, nos sedevacantistas, nos tradicionalistas, é que ambos duvidam da afirmação de Nosso Senhor, que diz que a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ambos não acreditam nesta afirmação. E ambos dizem acreditar de alguma forma. Eles querem nos fazer enganar de que há como conciliar uma visão sedevacantista ou uma visão de que o Concílio Vaticano II colocou a igreja em sérios problemas, de que o magistério atual está enganado, de que o Papa atual é um mau Papa ou não é Papa, no caso dos sedevacantistas. Mas ambos os grupos demonstram que, na verdade, eles não acreditam na afirmação de Nosso Senhor, por mais que eles possam dizer o contrário. A minha fé como católico, como um ex-pastor protestante que agora se tornou católico, é uma fé simples na afirmação de Nosso Senhor. Se ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, como eu posso duvidar dessa afirmação? Qualquer argumento que eu pudesse construir, olhando a história atual, olhando coisas que eu não gosto, olhando coisas que eu considero equivocada, cairiam por terra se eu voltasse para a afirmação de Nosso Senhor, certo? Então é por isso que eu não defendo, não sigo, não recomendo canais sedevacantistas ou tradicionalistas. Eu fico com o magistério da igreja, eu fico com a igreja de sempre. E quando eu digo a igreja de sempre, eu não digo a igreja pré-Vaticano II. Eu digo a igreja atual, a igreja que continua sendo igreja, que sempre foi e sempre será igreja. Não adianta a gente tentar filosofar sobre o assunto. Qualquer argumento que a gente possa usar, a gente sempre vai cair numa falta de fé. Mas eu não creio no que o Nosso Senhor disse. E de alguma forma eu vou relativizar isso, para tentar acomodar a minha visão modernista. E a visão modernista, essa visão de questionar a igreja, de achar que o magistério está errado de alguma forma, esse modernismo de direita, eu vou pôr assim entre aspas, é tão nocivo e é tão perigoso quanto o modernismo de esquerda. O modernismo, por exemplo, da teologia da libertação, o modernismo das teses modernistas, que negam a divindade de Cristo, negam os milagres e etc., é tão perigoso quanto. Ela destrói a fé do povo, ela mina a nossa esperança. Então, por isso que eu sou contra esse tipo de posicionamento. E eu queria chamar uma reflexão aqui hoje. Vamos pensar o seguinte, vamos usar um pouquinho o nosso raciocínio, que Deus nos capacitou com ele. É um raciocínio muito simples. Será que se eu olhasse, tentando olhar para a história, imaginando Jesus como Deus homem, o que ele realmente de fato é, tudo que ele faz é intencional. Toda a palavra de Jesus, todo o ato, toda a ação de Jesus, ela é intencional. Sendo ela intencional, ela nunca é por acaso. Então vamos imaginar assim, Jesus nos disse que a igreja duraria até o final dos tempos. Ele garantiu a assistência à igreja. Ele disse que estaria com a igreja todos os dias até o final dos tempos. Se ele disse isso, ele estava falando, ele sabia para quem ele estava falando. Ele sabia que a igreja não é composta por filósofos e teólogos em sua maioria, mas por pessoas simples, pessoas que vão à missa aos domingos, na paróquia mais perto da sua casa, e que só querem ouvir a palavra de Deus sendo pregada, querem participar dos sacramentos, tem pouco conhecimento, nível cultural muito baixo, e essas pessoas só querem servir a Jesus na sua simplicidade. Olhando para esse povo, que é a maioria dos católicos, você acha que Nosso Senhor prometeria algo que daria margem para outra coisa? Será que ele criaria uma igreja complicada, uma igreja que dependeria de um raciocínio de um teólogo ou filósofo para assentir com a verdade dela? Eu creio que não. Nosso Senhor sempre mostrou esse cuidado com os pequeninos, o cuidado com os pobres, com os humildes, E muitas vezes mostrava uma dureza com os fariseus, com os mestres da lei, Então isso nos serve de alerta também. Nosso Senhor, tudo que ele fez é pensado, tudo que ele fez tem um significado.
Então eu não acredito, né? Acho muito improvável que nosso Senhor deixasse uma igreja que tivesse uma infalibilidade, uma durabilidade condicionada a argumentos filosóficos ou teológicos, né? Como imaginam os nossos amigos, ou não amigos, né? Tradicionalistas e sede-vacantistas. Jesus, sendo Deus, né? Sendo bondoso, sendo o bem, né? O sumo bem, ele não criaria uma igreja que dependesse de variáveis complexas para continuar existindo, inerrante, né, e durável durante a história. Então é isso, meus amigos. Esse é um vídeo que eu gostaria de fazer, até para desabafar um pouquinho aqui com vocês hoje, porque eu confesso que sempre me irrito com argumentos sede-vacantistas ou tradicionalistas. Eu prefiro mil vezes debater com os amigos, né, protestantes, da onde eu saí, que muitas vezes criam espantalhos da igreja, mas muitas vezes por falta de conhecimento do que é a igreja, do que com pessoas que são tão conhecidas, que leram tantas coisas, tantos documentos da igreja, mas não creem na igreja de fato. Pois bem, meus amigos, é isso. Eu pretendo continuar colocando conteúdos aqui no meu canal. Muito obrigado aí por acompanhar. E veja também aqui no meu canal o meu relato de conversão à fé católica. Muito obrigado. Um abraço.